Bem-vindo ao nosso módulo sobre móveis soltos e nessa aula eu vou estar falando sobre bufês, aparadores, sobre adegas, cristaleiras, todos esses adereços e móveis que ficam no entorno da mesa de jantar, no entorno do estar, os usos deles, o que tem de tendência hoje em dia também sobre esses elementos, ok? Então vamos começar falando sobre adegas e bufês que são planejados, ou seja, aqueles que são feitos sob medidas para os ambientes. Então, falando aqui sobre uma cristaleira. A cristaleira ela não precisa necessariamente ser utilizada somente na área do jantar, como era antigamente, ou aquele móvelzinho que fica ali no canto. Ela pode ser incorporada a um outro mobiliário. No caso aqui, ao home da TV. Então, eu tenho o home da TV e eu tenho a cristaleira do lado. A mesma coisa das adegas. Elas também podem estar incorporadas dentro do ambiente. No caso aqui, o garrafeiro, do lado de uma estante de nichos mais decorativa e mesa de jantar logo aqui na frente. Então, ela também pode ser incorporada de uma forma diferente, ok? Aqui já é uma adega que ela serve como apoio, né? Então, veja, tem até a questão da iluminação, que eu mostro dela, bem bacana também. Ela serve também tanto como buffet, você pode também colocar esse móvel do lado da mesa de jantar, vai fazer um apoio bem bacana. A adega em si como um espaço isolado, né? Aqui a gente pode misturar tanto a adega seca, cristaleira, com a adega climatizada. Carrinhos de chá também estão voltando muito, não é mais aquele carrinho de chá da vovozinha que ficava ali no canto. Eles têm um design bem bacana e eles servem tanto para apoio de objetos de decoração que você tem, a mesa lateral, como também apoio de bebidas, que é o caso desse aqui. Trocou-se uma mesa lateral do sofá por um carrinho de chá. Nessa outra configuração também, na lateral do sofá, só com uma cor totalmente inusitada, é um rosa milkshake que a gente diz, né? Também de apoio para bebidas. E aqui ele é todo em madeira. Algumas ideias de como decorar esses objetos, né? Então aqui eu tenho em cima a parte, isso aqui seria talvez uma disposição para receber visitas, um dia já está preparadinho ali, tem latinhas, incorporado objetos de decoração junto, bem bacana, e também pode servir como apoio para você receber mais para frente, no módulo mais para frente a gente vai falar só sobre como configurar a casa para receber, ok? Aqui a mesma coisa sobre bandejas, né? Então eu tenho uma bandeja só de bebidas e uma de copos, né? Taças. Em cima os objetos decorativos, embaixo a adega. E esse projeto que eu já mostrei eles algumas vezes, o projeto meu também, o carrinho de chá, ele basicamente no dia a dia ele é algo vazio, somente para 2 objetos de decoração ali, e quando a cliente recebe visitas, ele também serve para colocar bebidas. Ela usa muito aqui no Natal para colocar a árvore de Natal entre a poltrona e o carrinho e colocar ele para colocar os pacotinhos de presente. Ele pode ser um coringa para tudo, ok? Mais uma foto desse ambiente. E aqui um outro formato do buffet planejado, né? Então a gente tem aqui uma estante que serve também para guardar tudo isso aqui, tem toque, abre pelo toque. Aqui ela guarda talheres, louçaria, tudo mais, fica tudo oculto aqui, escondidinho. E do lado o buffet. Então tenho toda essa sequência planejada atrás que me dá apoio ao jantar. Esse aqui é um apartamento que ele não tem uma cozinha, uma bancada de refeição na cozinha, então a mesa de jantar nesse ambiente ela serve como bancada de refeição. Então sai direto da cozinha que está aqui, já serve o espaço da mesa de jantar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os buffets clássicos, para você conseguir diferenciar aí no teu padrão o que seria um buffet clássico. Então, o buffet clássico ele tem algumas peculiaridades, né? Normalmente ele tem algum friso, algum elemento de brilho, lacas, né? Que é o caso dessa cômoda, né? Buffets, cômodas, todos esses elementos que também podem ser utilizados numa lateral
da sala, como se fosse uma cômoda, ou também como apoio para o buffet, pode, ele tem um padrão só um pouquinho mais alto. Né? Nesse caso aqui ele tem o pezinho todo, né, na serralheria inox, e ele tem um frisinho em volta aqui, os puxadores de ponto e a laca preta. Isso tudo, essa composição torna ele um objeto clássico. Aí a gente tem os bem clássicos mesmo, que envolve, né, as almofadas nas frentes das portas, mas nem por isso ele pode ser utilizado como um objeto chato lá naquela casa da rainha da Inglaterra, né? Ele pode ter uma cor diferente, que é o caso desse aqui, e veja, a decoração em cima torna ele algo diferenciado. As cúpulas dos abajures são xadrez, né? Algo bem inusitado e ficou bem legal aqui nesse ambiente. Aqui sim, né? Uma cômoda totalmente clássica que serve também como buffet. Aqui ela tem frutas em cima, ela serve para, né, colocar também ali um vaso alto, um espelho atrás. É uma configuração bem clássica mesmo, com duas poltronas na lateral. Usava-se muito assim. Ok. E ainda se usam em alguns casos, né? Esse aqui também pode ser dito clássico, porque ele tem elementos no dourado, apesar de ter aqui a escama de peixe, mas os puxadores dão um arzinho um pouquinho clássico. Tudo isso faz com que ele se torne uma peça clássica, mas que pode ser utilizada com todo um contexto contemporâneo. Ele tem linhas mais retas. E esse extremamente clássico, veja que até as chaves têm como se fosse um pingentezinho, toda a bordadura em volta, em cima, o tampo, a forma como ele está sendo utilizado, os vasos, né, a bandeja de bebidas em cima. Ele é quase que na altura de uma cômoda, ele é bem alto mesmo. Normalmente esses objetos mais clássicos, eles têm uma altura um pouco maior. E aqui é um clássico, só que ele é um clássico mais provençal, que a gente disse. Quando eu digo provençal, que ele tem uma pegada mais de fazenda, né? Normalmente é por causa dos vidros, que a gente consegue ver a louçaria lá dentro, muito pela cor dele, que é uma cor mais fosca, mais sólida, não tem metal nele. Esses puxadores redondinhos dão esse ar. E esse aqui todo verde, diferenciado, também pode ser utilizado tanto clássico como contemporâneo, mas colocamos aqui na pastinha de clássico porque ele é curvo, ele tem elementos suntuosos, com brilho, então isso torna ele um objeto um pouco mais clássico. E esse aqui também nem tem muito o que dizer, é totalmente clássico, só que o que ele tem de diferente é que ele pode ser utilizado tanto como um buffet como um aparador também, hall de entrada, né? Ele tem essa leveza por causa da altura dos pés aqui, do jeito que ele está disposto, e uma cor diferente também, a malaca cinza. Então a gente falou um pouquinho sobre os buffets clássicos, né, os aparadores, e agora a gente vai para os contemporâneos. Então, contemporâneo, tudo que é contemporâneo envolve linhas retas, geometria, madeira, né, limpeza assim, no design. É menos é mais, né, sempre nessa linha. Então a gente tem aqui até uma ideia de criados mudos e em cima, na mesma configuração, o buffet. Veja que os contemporâneos têm a tendência a ter uma altura um pouquinho mais baixa que o normal. E esse aqui ele tem toda a frente toda filetada, né, toda estrudadinha, né, bem diferente, e todo na madeira também. Os espelhados, apesar de ser espelhado, ser algo glamuroso, ele está numa composição totalmente contemporânea, ele tem um tampo em madeira, mas é algo bem legal e está sendo utilizado numa parede com detalhes em concreto atrás, até um pouco industrial. Aqui uma configuração parecida, só que toda no espelho. Aqui ele já totalmente reto, sem detalhes nenhum, com um toquezinho clássico na decoração fina. Aqui totalmente contemporâneo, só que sendo utilizado com uma porta de vidro, piso-teto atrás. E aqui ele todo na laca. Algo interessante aqui desse é que ele tem um fundo, um detalhe de fundo em volta das portas que dão essa leveza, dá a impressão que essas portas elas estão saltando para frente, as quatro portas. Na laca também, linhas retas, pode ser composto também em ambientes com toques clássicos, fica bacana. E esse aqui já é totalmente contemporâneo, ele tem cavas são essas ranhuras que em vez de puxador a tua mão entra para dentro da porta para poder abrir.
tá numa cor diferente, né, quase que um azul jeans aí, o tampo em pedra, uma parede atrás, só uma pintura em concreto, um quadro na lateral. Veja, esse também é uma tendência, tem a mesma soltura em volta, o pezinho longe do chão, toda na laca-brilho, espelhão atrás. Esse aqui é um projeto meu também, aqui o espelho veio no pórtico, a gente desenhou essa arandela para a cliente, é uma arandela totalmente diferenciada, ela tem uma escultura aqui, e ele é feito num tampo, num MDF que imita o mármore, e veja, de volta, né, a questão dele ser aéreo, da leveza, foi todo um móvel desenhado para ela. Né? Aqui já é uma pegada um pouco mais industrial, o projeto meu também. Ele tem as cavas, uma composição de quadros e alguns detalhezinhos poucos clássicos, diria só pelo mármore atrás, alguma coisa na bandeja. Aqui as cadeiras totalmente industrial, mas ele fica ali, o buffet contrapondo entre o estar e aqui a mesa de refeição da cozinha. Então aqui sobre alguns aparadores contemporâneos. E agora eu vou falar de um item que eu gosto bastante, sobre cristaleiras. As cristaleiras hoje em dia elas estão sendo utilizadas não somente como objetos para se guardar cristais, ok? Não tem mais nada a ver. Às vezes elas estão sendo utilizadas além desses objetos para guardar objetos de decoração, dividindo espaços entre ambientes, sendo iluminadas, diferentes tipos de revestimento de fundo delas. Então as cristaleiras hoje elas vieram sendo assim um destaque principal do ambiente, podem ser incorporadas junto com os buffets separadamente. Hoje tem a tendência a ter até closets que tem uma configuração de cristaleira, onde esse roupeiro está dividindo dois ambientes. Então aqui as cristaleiras, eu vou falar um pouquinho sobre elas. Essa primeira aqui, veja bem, a gente tem ela toda em vidro, né? Ela basicamente toda em vidro e tem só um detalhe em cima e embaixo de madeira, um pezinho bem leve. Aqui esse tipo de cristaleira, o da direita está sendo para colocar objetos de decoração. Aqui mais uma vez, sabe aquela vez em casa que você tem alguns objetos que você não quer que ninguém pegue, ou que eles deem um destaque para eles? Por que não colocar eles em cristaleiras, né? Então tenho lá um canto da casa, coloco, né, duas peças dessa, tenho algo de coleção. Então não é somente para taças, copos, né? A mesma coisa aqui. Aqui ela tá uma vista fantástica, com um puff do lado, um canto de leitura. Aqui sim, já num formato mais tradicional, com gavetas dentro para uma área de cozinha, como louçaria. E aqui sim, para guardar taças, né? Cachepôs de vidro, iluminada do lado de uma adega, servindo ali o apoio para a área de bar. Aqui também, do lado da mesa de jantar. E esse ambiente meu, acho que vocês lembram do webinário, mas a cristaleira está aqui no refleta, o vidro refleta, atrás do sofá, sendo utilizada de uma maneira diferente do que num cantinho, né? Ela faz parte e incorpora todo o ambiente aqui. Aqui um projeto meu também, na parte do home, ela está sendo utilizada para guardar objetos de decoração do lado direito. Então, uma cristaleira integrada ali no próprio home e não servindo para guardar taças, e para guardar objetos mesmo diferenciados. Aqui é uma cristaleira que ela tem a parte interna e a parte externa somente para nichos. Dentro a pessoa não quer que os copos apareçam, né? Estaria aqui dentro e só aparecendo um rasgo com objetos de decoração. Totalmente aérea. Cristaleiras em cima de mesa de área de bar. Só uma pequena cristaleira, e aqui a bandeja de bar sendo utilizada de forma diferente, aqui mais decorativa. Aqui é um projeto fresquinho saindo para uma cliente. A cristaleira está sendo piso-teto do lado da área do buffet. Então eu tenho ela toda aqui para taças e o buffet do lado. Como se fossem dois móveis soltos, mas são planejados. Cristaleiras. E agora a gente vai falar um pouco sobre a decoração dessas peças, ok? Decoração.
Bom, gente, eu sempre digo assim que a decoração é algo que a gente olha, a gente começa imitando o que outras pessoas fazem e depois a gente pega o nosso estilo de decorar as coisas, né? Foi assim que eu comecei. Isso não é algo que você aprende na faculdade, é algo que você gosta de fazer. Em primeiro lugar, você tem que gostar e você treina. Treina o seu olho para ver o que fica melhor. Você dispõe um objeto, você se distancia dele. A gente vai falar sobre decoração fina em todo esse processo que a gente está fazendo um pouco mais profundo na frente. Aqui eu quero me remeter somente à decoração fina desses objetos de buffet e cristaleira. Então veja bem, aqui eu tenho uma bandeja bem robusta. Essa bandeja está comportando a questão dos copos. Tem um vaso alto ao lado e também um livro com algum outro vaso em cima. É importante você ver a proporção das coisas, a parte da altura e a parte que é mais baixo também. Certo? Então aqui eu tenho algo bem alto do lado esquerdo, onde não incomoda a visão, e aí eu vou deixando um pouquinho mais baixo do lado direito. Veja que isso se repete aqui também. Vejam até, observem como isso se repete em muitas decorações em cima de ambientes, cristaleiras e tudo mais, e aparadores, né? Então tem um vaso alto, dois quadros lá atrás, que a intenção é que fiquem escondidos mesmo, uma sequência de vasos mais baixos. Os livros são bons amigos para dar altura para objetos baixos. E ali do lado a nossa bandejinha de bebidas. Aqui mais uma configuração de bandeja de bebidas, uma sequência de garrafeiros de diferentes tons, colocados junto com taças. Normalmente essas taças é mais decorativo do que usual, mas as garrafas não podem ser utilizadas. Aqui é um projeto meu, uma decoração de um hall de entrada de um apartamento. Então eu tenho ali os dois passarinhos, né, os livros para poder dar altura para eles, um espelho em cima e um vaso de concreto bem pesado do lado. Então eu estou dando uma altura e estou indo para algo mais baixo aqui. O mesmo objeto de frente. Então mais alto, mais baixo, ok? Aqui ele faz toda essa volta aqui e aqui eu tenho um friso de couro do lado também. Aqui em cima do aparador, do buffet, você não precisa ter muita decoração. Nesse aqui a gente só tem os dois vasos em duas alturas diferentes, já deu um toque bem legal. Ou eu posso ter dois vasos maiores quando se trata de um pé direito duplo. Esse em cima do livro para poder dar um pouco mais de altura para ele, ok? Também pode ser feito, você não precisa necessariamente ter a bandeja sempre em cima do buffet. E agora a gente vai falar sobre buffets diferenciados. Esse eu coloquei num projeto meu recente, ainda está para ser instalado, e assim que ele for colocado no espaço eu tiro fotos, mas é um buffet bem legal. Ele se chama Aparador Chuva e ele tem essa questão só de algumas das chuvas tocam no chão para poder estabilidade e as outras são aéreas, então ele é uma peça bem interessante. Esse outro é bem clássico também, com os pés redondos do lado. Veja, esse aqui é tudo design italiano, esse é um design italiano. Olha o jeito que ele decorou, o espelho é bem parecido com a base, tem as duas gaiolinhas ali dos passarinhos e tem essa porta onde que serve o apoio. Então os dois pés da frente são esses, na verdade, e os dois pés de trás estão encostados lá. Então ele tem os 4 pés, só que em formato diferente. Aqui também, um pé reto na frente e o mais inclinadinho atrás, e a curvatura na frente. Os ripados, né? Só que esse ripado é um ripado que tem a frente arredondada. Os italianos são muito bons nesses acabamentos. Veja que o mármore tem um acabamento perfeito com o encontro do corpo da peça, né? E esse aqui parece um pacotinho de presente. Pode ser utilizado tanto num quarto quanto num living também. Os arredondados, as frentes arredondadas também estão voltando. Esse tem uma frente que parece até de um tecido, de um veludo. E completamente oval. De volta aos ripados arredondados. O que é interessante desse é o pé todo ornamentado, todo em madeira curvada embaixo. E aqui algo mais brasileiro, mais minimalista, onde eu tenho esse aparador ele tem aqui uma bandeja de equipamentos, ele também serve como um aparador ripado atrás e ele é uma fita bem fina no ambiente. Esse outro tem as alças embaixo e ele é basicamente uma sequência de gaveteiros.
ok? Então, os aparadores, os bufês podem ser bem diferenciados. E usos e localização desses objetos, ok? Então, eu posso usá-los no hall de entrada, antecedendo escadas. Isso aqui é muito utilizado em casas americanas, que normalmente você entra, você já tem aquele hallzinho, já vê a escada do ambiente. Ele pode ser usado para dividir ambientes, aqui a escada desce, ele está fazendo quase que a vez de um guarda-corpo. Ele também pode fazer a vez do guarda-corpo. Atrás do sofá, né? Somente ele, sem assentos nem nada, para dividir o ambiente, para dar um contorno à questão do estofado. Com assentos, mais uma versão com assentos. E aqui projeto meu com puffs grandes, aqui tem um cinto em couro, que também pode servir de apoio. Mais uma foto do ambiente, contornando não toda a profundidade do sofá. Aqui ele vai só numa parte. Não necessariamente precisa estar em tudo também. Ok, gente, então nesse módulo vocês aprenderam mais sobre as adegas, os aparadores, sobre a localização deles, estilos, acabamentos, tendências. Vocês viram que os curvos estão em alta, tipos de madeira que ficam bacanas, normalmente nos contemporâneos, a questão ali das ranhuras, acabamentos, como distinguir os clássicos do contemporâneos e como a gente pode utilizar eles, de maneiras que a gente pode utilizar esses objetos e como a gente pode compor algumas decorações em cima desses aparadores. Eu gosto muito de trabalhar com uma altura, isso eu expliquei, indo para algo mais baixo, né? Ou então a simetria quando é algo mais clássico, ok? Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até mais!